E aí, moçada, tudo bem com vocês? Nós estamos aí então para essa nossa aula e eu espero que a gente possa então, a partir dela, continuar o nosso trabalho, né? Nós paramos aí nesse eixo temático, quem é Jesus, e a intenção nossa nesse trabalho é apresentar a vocês um pouco esse objeto de conhecimento, quer dizer, quem é Jesus no seu contexto de época, né? Como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais e entender um pouco mais? A gente fala muito de Jesus dentro de sala de aula, mas a gente não tem conversado muito a respeito de quem é essa pessoa para nós, né? Então, existe toda uma ambientação que a gente precisa de saber um pouco para a gente poder falar com propriedade de quem conhece, de quem entende. Existem várias ideias a respeito de quem é Deus. O mais interessante para nós é perceber que Jesus é aquela pessoa que ele revela essa pessoa de Deus. E ele revela principalmente a partir do momento em que ele se diz como filho de Deus. Ele é essa encarnação de Deus. E ele fala assim, quem me vê, vê o Pai. Mas a gente não vê, não é essa imagem igual está aí na figura que a gente apresenta. Mas a gente enxerga o Pai naquelas características, naqueles valores, naqueles princípios, quer dizer, tudo aquilo que ele fez durante toda a sua vida, principalmente durante a vida pública. E como é que foi essa vida pública, né? Como é que a gente vai entender isso? Jesus vivia na Palestina, né? E no tempo de Jesus, vocês estão aí vendo pelo mapa como é que a gente pode enxergar direitinho aonde está a Palestina, e depois o mapa, né, da terra de Israel no tempo do Novo Testamento, que é exatamente esse tempo que a gente fala de Jesus. Vocês veem pelo mapinha que ao norte, a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos a região da Galileia, a região da Samaria. Jesus nasceu aqui nessa região, não é? E é interessante a gente saber disso, porque esses encontros, por exemplo, quando ele conta do bom samaritano, do encontro dele com a samaritana, tem todo um contexto de diferenças de região aí. Muito bem. O que mais que a gente precisa de saber? Na época que Jesus nasceu, o Império Romano, que dominava toda aquela região do Oriente, ele tinha um imperador, que era o imperador Augusto, e Herodes, ele era, nessa época, o rei da Palestina, né? Ele era um rei vassalo do império, aquela pessoa que fazia o que o império mandava. Tanto que vocês veem no relato bíblico, por exemplo, do Natal, né? Ele temendo, quando os magos falam que era um rei que eles iam visitar, temendo, né, o poder dele tivesse abalado, o que ele manda? Manda matar todas as crianças nascidas naquela época. E é a época em que José e Maria vão para o Egito, fugindo dessa perseguição, alertados inclusive, né, em função do que iria acontecer. E depois eles retornam, né, depois de muito tempo e tal, e se restabelecem naquele lugar na terra que era deles. No tempo de Jesus adulto, né, o imperador já era outro, já era o imperador Tibério, imperador de Roma. E na Galiléia, na Pérea, essa região toda, governava um rei chamado Herodes de Antipas, e na outra parte da Palestina a gente tinha aí o governador Pôncio Pilatos, né? E esse Pôncio Pilatos é aquele que a gente, né, ouviu falar também durante o período da Semana Santa, fica muito clara a imagem dele, quando ele vai fazer o julgamento de Jesus diante da multidão. Uma coisa importante também da gente conhecer é que nessa época os judeus, eles, apesar dessa dependência de Roma, eles tinham um governo próprio, tá? Mas era um governo submisso a Roma. E esse governo se concentrava onde? Na cidade de Jerusalém. O Sinédrio, que é a parte mais importante da cidade, onde concentrava as grandes autoridades, ele contava mais ou menos nessa época com 70 pessoas, 70 membros que faziam parte lá. E lá você tinha o sacerdote, você tinha os escribas, a classe alta, o sumo sacerdote, que era nomeado por Roma e tal. Dentro de uma questão de religião e política, essas duas coisas
se misturavam. O templo central, ele era ao mesmo tempo um centro político, como ele também era um centro religioso. Uma coisa importante também para a gente conhecer nessa época de Jesus, que são as celebrações, as festas que eles faziam na época. Então, é importante, por exemplo, perceber, para eles, o que era a Páscoa? A Páscoa era a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés liderou o povo da fuga do Egito. Pentecostes, já existia Pentecostes? Tinha. Pentecostes naquela época significava a promulgação das leis, dos 10 mandamentos, nessa volta de Moisés com o povo hebreu para a Terra Prometida. E uma festa também muito importante chamava Tabernáculos, que era um momento dessa volta deles para a Terra Prometida, o povo passando fome, e o maná veio do céu. O que é o maná veio do céu? O pão veio do céu, trazido pelas codornas, ou chamadas codornizes, né? Então essas três festas eram as festas mais importantes naquela época de Jesus. Uma coisa importante também é conhecer os grupos políticos, né, que se articularam lá. Então a gente tem primeiro o grupo dos saduceus, que eram todos do Império Romano, são pessoas totalmente submissas ao Império Romano para poder prevalecer o direito. Então é como se eles fossem pessoas pagas, mantidas pelo Império Romano. Então eles tinham muitos aristocratas, pessoas mais ricas e tudo, e que usurpavam inclusive dessa regalia que eles tinham. Nós tínhamos também os zelotes. Inclusive, assim, no meio dos discípulos de Jesus, nós tínhamos lá o Simão o Cananeu, que ele era um zelote. Os zelotes já eram um grupo mais violento, eles eram contra o pagamento de impostos, achavam que aquilo era muito explorador, muito abusivo, né? E esse grupo, eles estavam ali, fazia parte dele pessoas mesmo do povo oprimido, gente que às vezes não tinha condição, não tinha dinheiro nenhum e tal, mas era esse grupo aí. Um que a gente ouve falar muito são os fariseus. Eram pessoas leigas que eles se agarravam na observância da lei. O negócio deles era lei pela lei, né? E eles tinham muita autoridade diante do povo, porque eles viviam para poder estudar a lei. Então, tudo para eles que fosse para poder justificar, eles justificavam diante da lei. Então, por exemplo, eles levam a pecadora lá para diante de Jesus para ele poder fazer o julgamento. Aí eles falavam assim, pela lei, uma mulher que for pega em adultério tem que ser apedrejada. E aí o resto a gente já sabe, né, do que acontece. Outra classe também que era muito respeitada, porque eles tinham letramento, tinham muito acesso à cultura, eram os escribas, que eles chamavam também de doutores da lei, né? Eles tinham muita autoridade também diante do povo e tal. O outro que a gente também ouve falar eventualmente durante o relato bíblico são os levitas. Eles são levitas ou sacerdotes. Então, essas pessoas, eles eram assim, os únicos que tinham o direito de entrar dentro do templo. O templo era um lugar sagrado. Então imagina o templo como uma igreja grande, tem lá aquele altar, e lá atrás do altar, um lugar que ninguém vê, é o lugar mais sagrado que tem naquele templo, um lugar que assim que não é qualquer um que pode entrar. Então os levitas eles cuidavam deste lugar. Então todas as ofertas, todas as oblações eram feitas ali nesse lugar e só eles tinham o direito de entrar. Um grupo também muito importante, que inclusive existe toda uma tese que Jesus, parte do que ele aprendeu sobre o Antigo Testamento foi com esse povo, que são os essênios. Esses essênios, eles eram membros de uma espécie de uma ordem religiosa e eles levavam uma vida muito austera no deserto, faziam muito jejum. Eles consideravam que eles eram os únicos que eram justos, os únicos que mereciam a salvação, porque eram pessoas que estavam totalmente assim, despojadas de qualquer privilégio. E Jesus nessa história? Jesus, ele é alguém que não pertencia a nenhum desses, nasceu no meio do povo, era uma pessoa que teve uma formação simples, como qualquer um outro,
mas que é profundamente inspirado. E aí, quando a gente fala dessa inspiração, a gente entende como é realmente essa presença daquilo que a gente chama do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, é como se Deus falasse pela boca de Jesus, né? A missão de Jesus é aquela missão que, quer dizer, muitos esperavam que fosse um líder político. Mas ele não, ele é um líder messiânico. E o que é ser um líder messiânico? É uma pessoa que vem trazer uma nova concepção de reino. Então, o reino da terra é o reino que está ligado ao poder, ao dinheiro, às posses, né, à autoridade. A autoridade de Jesus não, é uma autoridade que ela vem de um outro patamar. E de onde que vem essa autoridade? Vem do amor ao próximo, vem do fazer a vontade do Pai, que é com que todos enxerguem. Que o reino só vai acontecer quando as pessoas realmente passarem a enxergar as outras com compaixão, compassivamente, com empatia, mas entendendo que para fazer isso a pessoa precisa deixar o homem antigo, aquela pessoa cheia dos vícios, né, daqueles erros, a noção do pecado aparece aí, para poder viver uma vida nova, uma vida vivida e sentida no amor. Jesus também, uma das coisas muito interessantes, que diferente de todos aqueles grupos que a gente falou, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, ele é uma pessoa que ele caminha no meio do povo. Você quer encontrar Jesus, você vai encontrar ele no meio do povo. Então, das pessoas pobres, dos aleijados, dos doentes, daqueles que estão se sentindo oprimidos e escravizados, né? Então, são essas pessoas que Jesus vem revelar esse reino, porque ele entende que o reino é dessas pessoas, porque essas pessoas vivem na simplicidade. O que elas têm da vida, o que a vida pode oferecer para elas, muito mais do que os bens materiais, são exatamente essas relações de cumplicidade, de fraternidade, de solidariedade. Jesus também, ele é uma pessoa muito interessante, isso a gente já falou muito dentro de sala de aula, ele rompe com os costumes da época para poder anunciar esse amor. Então, por exemplo, uma cena clássica, o encontro de Jesus com a samaritana na beira do poço de Sicar. Olha que passagem, que transgressão que Jesus faz. Ele, na luz do dia, se encontra com uma mulher, coisa que aquilo naquela época era uma coisa totalmente abominável, e não só encontra, como conversa para poder piorar mais a situação. Essa mulher é uma samaritana, ou seja, um povo completamente diferente das origens de Jesus. Então eram pessoas que eram tidas pelos judeus como as pessoas que misturaram com outras pessoas que não viviam a fé verdadeira, a fé genuína dos hebreus, né? Aquela fé que veio de Abraão, dos patriarcas e de Moisés. Bom, o que mais que a gente pode poder dar esse contexto da vida de Jesus? É dizer que ele revela que a grande riqueza do ser humano não é juntar coisas, mas é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, o que é? Se o reino de Deus é o reino de amor, então Deus é amor. Fazer a vontade de Deus é amar ao outro. Né? E como que é amar ao outro? É aquela coisa que a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo? Muito além disso. É amar como eu vos amei. Né? E aí, como é que Jesus mostra esse amor? De duas formas. A primeira, através das parábolas. Então, as parábolas são aquelas histórias, todas no contexto daquela época. Então, as pessoas entendiam, porque quando ele fala de pastor, quando ele fala da videira, quando ele fala do dracma, da moeda perdida, ele fala de uma linguagem que as pessoas vão entender. O mais interessante é que essas parábolas, elas até hoje são extremamente atuais. A gente pode entender no contexto de época, traz para os dias de hoje e você vê a atualidade delas. Uma outra coisa importante é que Jesus também ele entendia da lei.
Mas o que ele entendia da lei? É que não adianta você ficar observando a lei se você não consegue trazer essa lei para poder dar vida às pessoas. Então, a lei ela era uma coisa que para o povo daquela época ela aprisionava, porque tudo tinha que ser prescrito conforme a lei, e era a lei antiga. Então Jesus vem e fala assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisso se resume toda a lei. E aí, se você lê todas as leis do Antigo Testamento, elas ficam totalmente superadas a partir disso, né? Uma coisa também que Jesus ele é muito exigente no segmento dele. Então nós temos aí os discípulos, que depois que ele morre viram os apóstolos em quantidade muito maior, que são as pessoas, apóstolos significa missão, né? Mas ele diz assim, para poder me seguir, você tem que deixar tudo para trás e me seguir. Quando o jovem rico chega para ele e pergunta. Então ele fala, vai lá, vende tudo que você tem, e depois vem, e ele não dá conta de fazer isso. Por quê? Porque exige um compromisso de mudança, um compromisso de desapego. E é o que ele consegue fazer com esses discípulos, né? Ele se torna, a partir disso, pessoa que congrega. Outra coisa que é essa representação de como que ele apresenta a figura de Deus, como é que ele apresenta os sinais de Deus através dos milagres. Então, os milagres são esses sinais da bondade de Deus. Os milagres não são, como é que a gente pode dizer, eles não são mágica que Jesus faz, né? Ele fala, filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, ele traz as pessoas, faz as pessoas tirar o que elas têm de melhor de dentro para fora. E aí o processo de mudança, de resgate, de melhora acontece. Então, esses são os verdadeiros milagres. Jesus tem também coisas que eu acho que seria muito importante para a gente já ir fechando essa ideia, esse contexto todo, é que quando ele fala que Jesus é luz, o que ele faz? Ele restitui a visão ao cego. Ele é a ressurreição, ele traz Lázaro de volta à vida. Ele é o pão da vida, ou seja, ele reparte o pão. Ele multiplica esses pães, entendeu? Então, quer dizer, ele não fala assim, eu sou o caminho, um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição, quer dizer, a crença de que a vida não está se encerrada nisso, que a gente vive essa vida mesquinha de ficar preocupado com quanto que eu vou ganhar, se eu vou lucrar, se eu vou tirar o dinheiro na bolsa. Não, ele vai muito além disso, porque se as pessoas ficam presas a isso, elas dificilmente vão enxergar a esse Deus que ele apresenta. Jesus está inserido dentro de um contexto de época que, igual a gente falou antes, é um contexto político, né? E exatamente por isso é que ele foi julgado, massacrado, crucificado como um pior dos mortais, mas ele mostra para nós que a morte não mata. E como é que é isso, que a morte não mata? É dizer para as pessoas que a vida eterna é um jeito novo de viver. E por isso, se você acredita nisso, você não morre, você está vivo por quanto você faz a vontade do Pai. Então, como é que falar assim que a gente foi salvo? E por que né, o cristão fala muito isso, de que a gente é salvo em Jesus? Porque é o amor que salva, porque é o amor liberta. Jesus Santo Agostinho fala isso. Se você ama o outro, você faz o que você quiser. Então, por amor, você faz aquilo que é o melhor de você, né? E aí Deus estaria ao seu lado, se você fizer isso, com certeza, e nisso estaria a nossa salvação. Qual que é a minha sugestão para vocês? É vocês entenderem esse contexto de época a partir das representações que a gente tem visto, as representações cinematográficas. E essa que eu deixo para vocês é o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que eu acho que é muito boa. E aí eu vou deixar aqui esse link. Então, quando chegar no final da sua apresentação ali, você dá o pause, copia esse link, coloca no seu computador, assista. Se quiser pegar um trecho que ele já é o suficiente, é esse aí de 13 minutos e 27 até o 35 minutos.
Aí vocês vão identificar vários aspectos e você vai ver como que você vai conseguir ver tudo isso que a gente falou representado aí neste filme, ok? Desejo a vocês, então, bom trabalho, que vocês possam assistir e que façam isso em família, junto com os seus pais, que acho que vai ser um momento bem legal para vocês poderem aproveitar esse período da quarentena de uma forma qualificada e trazendo para dentro de você uma mensagem de esperança. Tudo vai passar e nós vamos permanecer porque nós acreditamos num Deus que é o Deus da vida e não da morte, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.